Os reis magos eram 3 mesmo? Alô, como é que você está? A questão aqui é: os reis magos eram 3 mesmo? Bem, esse é um assunto que é muito comum na Bíblia, você acrescentar coisas ao texto que não estão ali. Nós temos essa presença dos reis magos no nascimento de Jesus, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E eles perguntaram de que era nascido e tal. E lá mais adiante diz assim que eles, chegando na casa, entrando na casa onde Maria e José estavam, eles prostraram-se e adoraram a criança e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Por causa deste episódio aqui do ouro, incenso e mirra, dessa contagem, ficou assim, de certo modo, uma tradição de que eram 3 reis: o Belchior, o Baltazar e o Gaspar, que foram nomes dados pela tradição. Por causa dos 3 presentes, admite-se que foram 3 sábios, 3 reis. Mas a Bíblia não diz isto. Ela não diz que foram 3. E é isto que acontece muitas vezes, quando nós lemos um texto e começamos a acrescentar coisas que não estão no texto. Por exemplo, a Bíblia fala que Jacó, ele foi atingido pelo anjo na coxa. Ele teve uma luta lá no Jaboque, no Val de Jaboque, com um anjo, com um homem que não é muito bem definido, mas ele teve uma luta e no final ele foi ferido na coxa. Aí já põe uma espada na mão do anjo, ferindo a coxa do Jacó. Mas você vai procurar lá no texto, não tem essa espada. Isso é uma criação da nossa mente na possibilidade, já que ele foi ferido na coxa, de ter sido uma espada. Outro caso que é bem clássico: o apóstolo Paulo estava de caminho para Damasco com umas cartas que ele levava do sumo sacerdote para perseguir os cristãos lá em Damasco, e ele teve uma visão celestial e caiu por terra. E aí muitos dizem, ele caiu do cavalo. Mas você vai olhar no texto, não existe cavalo. Pode ser que fosse um camelo, pode ser que fosse um jumento, pode ser que fosse a pé. O texto não diz de que maneira ele caiu por terra, pode ter caído simplesmente fisicamente. Mas nós colocamos esses ingredientes da nossa cultura, do nosso modo de pensar. E aqui os magos também, eles recebem essa possibilidade de serem 3. Mas podem ter sido 4, 5, 6 ou 2. Não há uma questão de dizer que eram 3 de fato. Mas a tradição usa e coloca até nome deles, e diz que eles depois voltaram lá para a sua terra e dão até locais onde eles moraram e tal. Mas o que acontece? O que importa desse fato é que estes homens
leram na astronomia uma profecia de um profeta pagão que profetizou que Jesus, ao nascimento de Jesus, haveria uma estrela que iria conduzir. O profeta Balaão, ele fala sobre essa estrela. E estes homens, ao estudar os astros, ao estudar as constelações, perceberam e foram numa andança de cerca de 2 anos, porque foi dessa idade para baixo que Herodes mandou matar as crianças. O que é importante nisso aqui, que eu quero chamar a atenção, não é da quantidade de magos, mas que eles tiveram uma estrela que os conduziu até Jerusalém. Quando chegaram lá, eles largaram a estrela e foram perguntar a opinião dos sábios ali. E aí criou um alvoroço. Depois que eles se informaram que era Belém da Judéia, o local onde deveria nascer, eles foram e avisados por Herodes de que quando encontrasse a criança eles voltassem e dissessem, porque ele também queria adorar a trama do Herodes, que era para matar a criança. E o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: eles saíram guiados por uma estrela, depois eles largaram a estrela e foram procurar a opinião dos homens. E deu no que deu, aquelas crianças morreram, o culpado foram os magos. Todas as vezes que Deus lhe dá uma revelação pela sua palavra e você sai procurando a opinião de outras pessoas, você é responsável pelas tragédias. Aqueles magos foram, de fato, os responsáveis pelo assassinato das crianças por Herodes, porque eles deixaram a revelação de Deus para buscar a opinião dos homens. Cuidado, fique no que Deus diz e não no que os homens dizem. Nós estamos sujeitos a erros. Quando Deus dá uma revelação, é para seguirmos ela, ok? Fica aqui meu abraço e até a próxima, se Deus quiser. Abraço de coração para coração.